No Brasil, um juiz assinou a ordem de busca e apreensão há 1 hora. Se você der um passo em direção àquela casa de praia, eu ligo para o 190 e te interno compulsoriamente em uma clínica psiquiátrica por 72 horas. Meu pai não me cumprimentou. Apenas enfiou um calhamaço de documentos judiciais no meu peito. Usei as imagens de segurança de você gritando com o Ricardo, disse ele calmamente. Editadas, claro. Para o tribunal, você parece instável. Então, aqui está a sua escolha. Pegue esta passagem só de ida para Cuiabá ou passe o fim de semana em uma instituição de saúde mental. Você é invisível, Mariana. Entendeu? Eu não chorei. Não preparei uma mala. Apenas girei a tranca e ouvi seus passos se afastando na calçada. Roberto Almeida achou que estava intimidando uma filha rebelde. Ele se esqueceu de que estava ameaçando uma mulher que caça a ocultação de bens como profissão. Sentei à minha mesa e abri meu laptop. Minhas mãos não tremiam mais. Estavam firmes. Por 5 anos, trabalhei como contadora forense em divórcios corporativos de alto risco. Encontro o dinheiro que os maridos escondem em empresas offshore. Encontro os bens que os CEOs enterram antes de uma fusão. Meu pai achou que podia me apagar com uma ameaça legal, mas tudo o que ele fez foi me entregar uma intimação para a minha própria vida. Eu não liguei para a polícia. Ainda não. Isso é coisa de amador. Em vez disso, acessei o único banco de dados que não verificava há anos, meu próprio histórico de crédito. Ignorei o resumo padrão e fui direto para os passivos arquivados. Precisava saber o porquê. Por que uma simples festa de noivado valia uma acusação de sequestro? A resposta surgiu na tela em texto vermelho. Uma linha de crédito de R, 50.000,00 aberta há 12 anos. Encarei a data. Eu tinha 16 anos quando esse empréstimo foi feito. Não poderia ter assinado nada. Cliquei no PDF da solicitação original. Lá estava meu nome, rabiscado em uma caligrafia que parecia suspeitamente com a da minha mãe. Eles usaram meu CPF para fazer um empréstimo comercial com juros altos antes mesmo de eu ter idade para votar. Mas o roubo não foi o choque. Foi a cronologia. Abri uma segunda aba e puxei os registros públicos da Almeida Ventures, a primeira tentativa fracassada do meu irmão, Ricardo, de bancar o empresário de sucesso. As datas coincidiam perfeitamente. O empréstimo apareceu no meu relatório de crédito exatamente na semana em que Ricardo alugou seu primeiro escritório. Olhei para os números brilhantes e finalmente entendi a arquitetura da minha família. Eles não me odiavam. Era algo mais frio do que isso. Era pura economia. Para Roberto e Glória, filhos não são pessoas. São classes de ativos. Ricardo era a startup de alto risco e alta recompensa. A ação volátil em que eles continuavam injetando capital, rezando para que eventualmente desse certo. Eu era o ativo líquido, o fundo de emergência, a poupança chata e confiável que eles saqueavam para cobrir os prejuízos quando a aposta deles quebrava. Não era crueldade, era má gestão de portfólio. Eles não estavam tentando me esconder de Antônia Fontes porque eu era constrangedora. Estavam me escondendo porque eu era a prova. Se eu conhecesse Antônia, se eu estivesse em uma sala com a CEO de um império global de logística, ela poderia me perguntar sobre meu passado. Ela poderia fazer uma verificação de antecedentes da futura cunhada. E se ela encontrasse essa fraude de R, 50.000,00 ancorada ao meu nome, a história se desfaria. Ela veria que a rica família Almeida era financiada por roubo de identidade e dívidas ruins. Meu pai estava pronto para me trancar em uma clínica psiquiátrica, não para salvar sua reputação, mas para salvar seu investimento. Fechei o laptop. O medo havia sumido, substituído por uma fria precisão. Eles queriam que eu fosse invisível. Ótimo, eu seria o fantasma na máquina deles. Mas eles cometeram um erro de cálculo crucial. Assumiram que eu ainda era a vítima. Não sabiam que, 48 horas antes, a pessoa que eles estavam tentando fraudar já havia me entregado as chaves do castelo. Para entender a pura estupidez suicida da ameaça do meu pai, você precisa voltar 48 horas. Eu não estava em Cuiabá. Estava sentada em um escritório de canto no 42º andar da sede da Fontes Logística, no centro de São Paulo. A sala cheirava a café expresso e ozônio. Do outro lado da mesa estava Antônia Fontes,
a mulher com quem meu irmão deveria se casar em 3 dias. Ela não parecia uma noiva radiante. Parecia uma CEO que acabara de encontrar uma discrepância no manifesto de remessa. As finanças do meu noivo são perfeitas, disse ela, deslizando um tablet pela mesa de vidro preto. Perfeitas demais. A startup dele, Almeida Ventures, afirma ter um retorno de 400% no terceiro trimestre. Neste mercado, isso não é crescimento, é alquimia. Ela se inclinou para a frente, seus olhos afiados. Não vou assinar um acordo de fusão com um fantasma, Sr. Vance. Preciso de uma auditoria cega. Preciso que você encontre a podridão antes de eu caminhar até o altar. Ela não fazia ideia de que estava falando com a irmã do noivo. 5 anos atrás, entrei em um cartório e paguei 20.00 sem pedir troco. Limpei minhas redes sociais. Mudei de cidade. Construí uma reputação como a contadora forense que você contrata quando quer colocar alguém na prisão, não apenas se divorciar. Para Antônia, eu era apenas uma consultora altamente recomendada de uma agência externa. Para meus pais, eu era um fantasma que eles pensavam ter exorcizado. Peguei o tablet. O primeiro nome no dossiê era Ricardo Almeida. Minha pulsação não acelerou. Minha mão não tremeu. Treinei-me para tratar a adrenalina como ruído de fundo. Rolei pelo resumo. Era uma obra-prima da ficção. Ativos inflados, ganhos projetados listados como dinheiro em mãos e uma lista de investidores anjos que eu sabia que eram apenas caixas postais em Delaware. Você consegue fazer isso? Antônia perguntou. A assinatura do noivado é no sábado. Preciso de um veredicto até lá. A ironia era sufocante. Naquele exato momento, meu pai provavelmente estava redigindo seu discurso sobre valores familiares e confiança. Ele estava aterrorizado que eu aparecesse na festa com um vestido barato e dissesse algo estranho. Ele não percebeu que o perigo não eram minhas habilidades sociais. Era minha certificação profissional. Olhei para a mulher que estava prestes a se casar com uma cena de crime. Eu poderia ter contado a ela naquele momento. Poderia ter dito, eu sou a irmã dele, e ele é um fraudador. Mas acusações são complicadas. Acusações podem ser negadas. Provas são a prova de balas. Se eu contasse a ela agora, meus pais distorceriam tudo. Diriam que eu era a irmã invejosa, tentando sabotar a felicidade deles. Eles usariam essa ameaça de internação para me desacreditar antes mesmo de eu abrir a boca. Eu precisava de mais do que minha palavra. Precisava da prova cabal. Não tenho conflito de interesses. Menti. Tecnicamente, o conflito era deles, não meu. Aceito o caso. Acesso total. Se houver podridão, eu a encontrarei. Ótimo, disse Antônia. Ela tocou em uma tecla em seu laptop, concedendo-me privilégios de administrador para a sala de dados. Bem-vinda à família, Sr. Vance. Ela se referia à família corporativa. Não sabia que havia acabado de entregar as chaves do castelo para a única pessoa que sabia exatamente onde os corpos estavam enterrados. Meus pais estavam guardando o portão da frente com ameaças e advogados, completamente alheios ao fato de que eu já estava dentro da sala do trono, afiando minha faca. Eu não dormi. Não fiz as malas para Cuiabá. 12 horas antes da assinatura, eu estava no meu apartamento, encarando uma configuração de monitor duplo que era a única luz no cômodo. Na tela da esquerda, a última mensagem de texto da minha mãe brilhava como um aviso radioativo. A polícia está lá fora. Não nos obrigue a fazer isso, Mariana. Apenas fique em casa. Eles estavam blefando sobre a presença policial, mas a ameaça era real. Eles estavam literalmente sitiando minha casa com guerra psicológica para proteger uma empresa criminosa. Na tela da direita, eu estava dentro da sala de dados criptografada da Fontes. Antônia havia me dado as chaves e eu estava derrubando a casa. 485.000,00 haviam passado por 4 contas diferentes em 3 dias. Começou em uma conta offshore nas Ilhas Cayman, provavelmente um portal de jogos de azar online. Dados os códigos de transação, passou por uma empresa de fachada em Delaware e pousou na conta comercial de Ricardo, bem a tempo da auditoria. Não era lucro, era um empréstimo de um agiota, ou pior, fundos roubados de seu empregador anterior. Executei um script de verificação de fornecedores.
As faturas que ele apresentou para manutenção de servidores e taxas de consultoria foram todas pagas a empresas que não existiam. Sem sites, sem CNPJs, apenas caixas postais em shopping centers. Ele estava desviando dinheiro de seus investidores para pagar suas dívidas de jogo e, em seguida, usando as faturas falsas para reivindicar despesas comerciais. Mas a prova cabal não era o dinheiro, eram os metadados. Baixei as demonstrações financeiras em PDF que Ricardo havia enviado para a equipe de Antônia. A olho nu, pareciam extratos bancários padrão, mas os arquivos digitais têm impressões digitais. Executei-os em um extrator de metadados. O campo do autor não dizia Banco do Brasil, dizia Roberto Almeida. A hora de criação foi 3h14 da manhã de ontem. Meu pai não havia apenas coassinado um empréstimo. Ele era o arquiteto. Ele estava acordado às 3 da manhã, editando PDFs no Adobe Acrobat, excluindo passivos e colando saldos falsos para cobrir os crimes de seu filho. Ele estava cobrindo um déficit de R$ 485.000,00 com um trabalho de cortar e colar. Meu telefone tocou novamente. Desta vez, era uma foto da minha mãe. Era uma foto da minha mala sentada na varanda deles. Nós arrumamos para você, dizia a legenda. Apenas entre no carro. A audácia era de tirar o fôlego. Eles estavam me tratando como uma criança recalcitrante enquanto cometiam fraude eletrônica federal. Eles pensavam que estavam protegendo o nome da família, não percebiam que estavam documentando sua própria intenção de fraudar uma empresa multibilionária. Salvei o relatório de metadados, salvei as mensagens de texto, salvei os registros de transferência bancária. Ainda não os enviei para Antônia. Um e-mail pode ser excluído. Um e-mail pode ser explicado como um erro administrativo. Eu precisava que eles se comprometessem com a mentira. Eu precisava que Ricardo olhasse Antônia nos olhos e assinasse seu nome em um crime federal. Verifiquei a hora. 6 horas para a reunião. Preparei um café fresco. Eu não ia para Cuiabá. Eu ia para a guerra. A sala de fechamento na sede da Fontes foi projetada para intimidar. Janelas do chão ao teto, mogno polido que custava mais do que meu carro, um ar-condicionado ajustado para uma temperatura que parecia um tribunal. Estava silencioso. O tipo de silêncio onde milhões de reais mudam de mão sem um som. Eu não estava na mesa. Estava sentada na sala de controle de AV adjacente, assistindo através do espelho unidirecional. O feed de som era cristalino. Eu podia ouvir o clique da caneta de Ricardo enquanto ele se agitava. Eu podia ouvir o farfalhar da blusa de seda da minha mãe. Antônia estava sentada na cabeceira da mesa, ladeada por 2 advogados juniores. Do outro lado dela estava minha família, Ricardo, Roberto e Glória. Eles pareciam ter ganho na loteria. Meu pai estava recostado, confiante, já gastando o dinheiro da fusão em sua cabeça. Minha mãe estava sorrindo aquele sorriso ensaiado que ela usava para festas da igreja. Ricardo parecia nervoso, mas ganancioso. Ele continuava verificando seu telefone, provavelmente esperando a transferência bancária limpar suas dívidas antes que os agiotas aparecessem. Eles pensavam que eu estava em um avião para o Centro-Oeste. Pensavam que a ameaça havia funcionado. Ricardo deslizou o iPad pela superfície de mogno. Só preciso da sua assinatura para fundir as contas. Amor, disse ele, mostrando aquele sorriso fácil e charmoso que enganou investidores por anos. A avaliação está toda lá, limpa como um apito. Antônia pegou a caneta. Ela a pairou sobre a tela. Meu coração batia forte contra minhas costelas. Era isso, o ponto sem volta. Apertei o botão no meu fone de ouvido, falando diretamente no minúsculo fone que Antônia usava sob o cabelo. Espere, eu disse. Não assine. Peça a ele para enviar a versão final para o seu servidor seguro primeiro. Precisamos de um carimbo de data, hora digital. Antônia congelou. Ela colocou a caneta para baixo. O sorriso no rosto de Ricardo vacilou. Na verdade, disse Antônia, sua voz suave e profissional. Ricardo, envie o PDF final para mim agora. Quero uma cópia digital com carimbo de data, hora para o conselho antes de assinar qualquer coisa. Apenas protocolo. Ricardo hesitou. Ele olhou para Roberto. Um lampejo de pânico cruzou os olhos do meu pai, mas ele assentiu. Era um pedido razoável.
Eles não podiam recusar sem parecer suspeitos. Claro, disse Ricardo. Ele tocou em seu laptop. Enviando agora. Eu o observei. Observei seu dedo pairar sobre o botão de envio. Naquele momento, o tempo pareceu se esticar. Eu poderia tê-lo impedido. Eu poderia ter invadido a sala e gritado a verdade. Eu poderia tê-lo salvado de uma acusação federal. Ele era meu irmão. Tínhamos compartilhado beliches, tínhamos brincado no mesmo quintal, mas salvar um predador das consequências de sua fome é apenas alimentá-lo. Se eu o impedisse agora, ele apenas encontraria outra vítima, outra noiva, outro golpe. Ele não aprenderia. Ele apenas ficaria melhor em esconder isso. Eu o deixei apertar o botão. O e-mail pousou no servidor da Fontes. A armadilha se fechou. No momento em que esse arquivo cruzou o servidor, a mentira deixou de ser uma disputa doméstica. Tornou-se fraude eletrônica. Tornou-se um crime com uma pena mínima obrigatória. Ele havia acabado de assinar seu próprio mandado. Não era crueldade. Era a física da justiça. O som de notificação do tablet de Antônia foi suave. Um toque educado que ecoou como um tiro em uma sala silenciosa. Está aqui, sussurrou Antônia, olhando para a tela. Empurrei as pesadas portas de carvalho. A trava se fechou atrás de mim e todas as cabeças se viraram. Roberto, Glória, Ricardo. Confusão cintilou. Então pânico. Roberto se levantou bruscamente, sua cadeira caindo para trás. O que ela está fazendo aqui? Ele latiu para Antônia. Ela é instável. Eu o ignorei e caminhei até a mesa. Você acabou de cometer fraude eletrônica, Ricardo. Acusações federais. Antes que Ricardo pudesse falar, Roberto jogou um pacote de documentos judiciais na mesa. Ela está tendo um surto psicótico. Isso é uma ordem judicial assinada. Ele invadiu seu sistema. Ela está perseguindo ele. Estou chamando a polícia. Ele discou, sua voz tremendo de fúria. Os advogados se afastaram. Antônia hesitou, e isso me aterrorizou mais do que a ameaça de prisão. Enquanto Roberto gritava ao telefone, fui até o console e puxei um pendrive do meu bolso. A tela se iluminou com dados brutos. Mantenha-os na linha, eu disse calmamente. Você vai precisar deles. Deveria ter lá. À esquerda, a demonstração financeira de Ricardo. R$485.000 em reservas. À direita, verificação bancária ao vivo. O saldo não é compatível. Ampliei o zoom. Helvética é a fonte do banco. Ricardo usou Ariel. Ele colou números falsos sobre um déficit enorme. O silêncio esmagou a sala. Roberto tentou novamente. Ela forjou isso. E aqui está o motivo. Abri outro arquivo. Um empréstimo de R. 50.000,00 feito em meu nome. Meu CPF. Seu endereço IP. Pai, você roubou minha identidade e tentou me internar para esconder. Antônia pegou a declaração, rasgou-a em pedaços e jogou-os no chão. Ela não é louca, disse ela friamente. Ela é minha auditora. Ricardo, você está demitido. O acordo acabou. As portas se abriram novamente, desta vez para 4 agentes com jaquetas da Polícia Federal. Ricardo desabou. Roberto ficou em silêncio enquanto as algemas se fechavam em seus pulsos. Eu não destruí a família. Eu disse a ele enquanto o levavam para fora. Eu a auditei. 3 semanas depois, em meu novo escritório, excluí o arquivo de ameaças e registros de crédito roubados. Então saí para o ar da noite finalmente livre. Apaguei meu passado para proteger meu futuro. Se você está se sentindo preso em sua própria vida, lembre-se, você tem o poder de reescrever sua história. Não tenha medo de mudar seu nome, sua cidade ou até mesmo sua profissão. O futuro está em suas mãos.